E aí galera, tudo bem com vocês? Bora para mais uma revisão do bimestre, os principais assuntos que vão cair na prova: Grécia Antiga, Fenícios, Persas, Hebreus. Bora para a revisão? É claro. Começando então, fazer uma revisão para vocês, falando sobre Grécia Antiga, os assuntos que vão cair na prova, assuntos específicos que vão cair na prova. Grécia Antiga, Hebreus, Fenícios, Persas e a formação, né, do povo grego. Basicamente, Grécia, Hebreus, Fenícios e Persas, tá? São esses assuntos que vão cair na prova. Então vamos lá. Em relação à Grécia Antiga, nós temos ali as cidades-estados, formação das cidades-estados. Tá? Uma questão importante para a gente entender a Grécia Antiga é a formação das cidades-estados. Toda essa região chamada de Grécia Antiga estava toda formada em cidade-estado. São cidades totalmente autônomas, cidades que têm sua própria característica política, sua característica econômica, enfim, tá? Toda essa região que nós conhecemos como território grego, não podemos falar aí em um império grego, errado, tá? Podemos falar então em um mundo grego. Toda essa cultura, essa enorme região chamada de Grécia Antiga, essa região que os helenos, que os gregos que viviam nessa região, era chamada de helenos, né? Porque essa grande região, naquela época, eles chamavam de Elad, tá? Chamavam de Elad. Nós chamamos de Grécia, né? Mas eles, naquela época, chamavam de Elad. Era uma enorme região, tá? Dividida em várias cidades-estados. Nós temos que entender que são quase 200 cidades-estados. Cada cidade-estado tinha suas próprias instituições, suas próprias leis, sua própria política, e então eram independentes entre si. Tá? Para a gente entender, então, cada cidade tinha sua autonomia política, no que se refere à cultura, elas eram comum que era a cultura grega, falavam a língua grega, mas na questão de autonomia, nas questões políticas, elas se diferenciavam, né? Diferenciavam uma das outras. Cada um tinha sua própria autonomia, sua própria instituição, suas próprias leis. Uma lei que valia para Esparta já não valia para Atenas. A política de Atenas era diferente da política de Esparta e assim vai. Primeiro, nós temos ali as duas cidades-estados, as duas principais que nós estudamos, são Esparta e Atenas, tá? São quase 200 cidades, como eu já falei, mas que nós estudamos são basicamente duas, Esparta e Atenas. Em relação o que coloquei no esquema ali, a educação se diferenciava de uma cidade de outra, tá? Por exemplo, a educação espartana, ela era voltada totalmente para a guerra, tá? Nós temos que entender que a educação espartana, eles educavam as crianças pensando na questão militar. Tá? Esparta se preocupava muito com a questão militar, já diferente de Atenas. Atenas, eles se preocupavam com a filosofia da criança crescer, a criança ateniense crescer na retórica, aprendendo a falar em público, aprendendo sobre política, aprendendo a se expressar. Então, a educação ateniense era voltada para o intelecto. Já a educação espartana, ela era voltada para a questão militar. Já na adolescência, na infância, já entrava para o exército espartano. Então, essa preocupação dos espartanos educar o filho para a guerra. Tá? Já colocava o filho direto no exército, a partir dos 7 anos de idade, os meninos já eram levados pelas mães, né? Uma espécie de escola, atividade física. Então,
os espartanos se preocupavam com a educação física, porque Esparta é tido como cidade da guerra. Já Atenas, que é tido como cidade da democracia, os atenienses se preocupavam em educar os filhos para as questões da política. Muito bem, seguindo os hebreus agora, né? Vamos lá do lado direito ali, os hebreus. Os hebreus, eles são povos monoteístas, já diferente dos gregos, tá? Eles são ali originários, né? Da região da Mesopotâmia, que nós vimos nas outras séries, vocês já vimos, eu acho que no início do ano nós vimos sobre a Mesopotâmia. Os hebreus eram os povos que vieram ali da região da Mesopotâmia, tá? Eles tinham uma organização social com base na propriedade de terra, era uma sociedade patriarcal, tá? Depois da diáspora a diáspora judaica, lá no ano 78, nós tivemos no ano 78 depois de Cristo, que teve a diáspora judaica, a segunda diáspora judaica, na verdade, né? Que a primeira foi lá na questão os hebreus foram presos pelo Império Babilônico, Nabucodonosor e tal. Depois que eles se libertam, então, do cativeiro da Babilônia, acontece a diáspora. Depois, lá no Império Romano, no ano 70, mais ou menos, no Império Romano, é destruído o Templo de Salomão, acontece a diáspora hebraica, tá? Não confundo com a diáspora grega, tá? A diáspora hebraica, então os hebreus se espalham pelo mundo, né? E só vão consolidar como nação no século passado, em 1948, que é criado o Estado de Israel, tá? Mas como que se organizavam, então, naquele momento, lá na antiguidade, os hebreus? Eles se organizavam uma sociedade aí à base da propriedade de terra, é uma sociedade totalmente agrária, é uma sociedade de pastores, tá? E vai acontecer também a diáspora, tá? Os hebreus, eles vão ser muito perseguidos. Presta atenção nessa palavra, diáspora. Eles vão ser muito perseguidos na antiguidade, depois lá no Império Romano. Enfim, os hebreus, hebreus, judeus e israelitas é o mesmo povo, tá? Então, os hebreus, eles acabam sendo perseguidos lá no cativeiro da Babilônia, que nós vimos. Depois, no Império Romano, eles são perseguidos, é destruído o Templo de Salomão, no ano 70 depois de Cristo. Durante o Império Romano, os hebreus foram muito perseguidos. Depois, houve muita perseguição dos hebreus também na questão do nazismo, que nós já vimos, vamos ver ainda com mais detalhes no segundo ano, sobre os nazistas perseguiram muitos hebreus. Então, os hebreus, eles só conseguem consolidar uma nação judaica com a fundação do Estado de Israel, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1948 é criado o Estado de Israel, tá? Mas a organização social dos hebreus do ponto de vista econômico, era ligada à propriedade de terra. A base da economia agrária, agricultura, pastores, enfim, tá? Seguindo, então, falando mais um pouquinho voltando lá sobre a Grécia, em relação à formação do povo grego agora, voltando aqui embaixo, né? Formação do povo grego, naquele esqueminha lá. Formação do povo grego. Espera um pouquinho, vou ler aqui. Beleza. Nós temos como se formou o povo grego, então? Olha lá, os jônios, os aqueus, os eólios e os dórios. Eu coloquei os dórios por último ali, para a gente entender melhor que os dórios chegaram por último. Quando os dórios chegam na região que conhecemos como Grécia Antiga, a partir do momento que os dórios chegam nessa região, acontece a chamada diáspora grega, tá? E não confundo com diáspora hebraica, acontece a diáspora grega. Então, os gregos se espalham ali para a região da Ásia Menor, tá? Primeiro, os jônios, os aqueus e os eólios. Por último, chegaram os dórios.
Quando os dórios chegam, tá? Os dórios chegam, acontece a diáspora grega, ou seja, os gregos se espalham principalmente para a região da Ásia Menor, próximo à Pérsia naquele momento, próximo ao Império Persa, tá? Aqui, em relação à história, a formação aí do povo grego, nós temos a invasão dórica ocorrida, que causa a primeira diáspora grega, a partir do momento que os dórios invadem, né? Já tinha lá os jônios, os aqueus, os eólios. A partir do momento que os dórios chegam, por último, acaba acontecendo então a famosa diáspora grega, tá? Acontece também a conquista de Creta, da ilha de Creta, que faz parte aí desse período. A ilha de Creta, que tem história do labirinto, do Minotauro e coisa e tal, tá? Não confundo, tá, pessoal, nesse período aí das guerras médicas, quando os gregos, eles entram em conflito com os persas, depois da diáspora grega, vários, esses povos, jônios, aqueus, se espalham pela região da Grécia, com a invasão dos dórios. Daí o termo diáspora, quando se espalha, diáspora grega. Os jônios, principalmente os jônios, vão para a região da Ásia Menor, próximo ao Império Persa, e constituem colônias lá, tá? Colônias gregas nessa região. E o que os persas fazem, então? Começam a cobrar impostos, né? Dessas colônias gregas. Aí o termo guerras médicas. E isso vai gerar as guerras médicas, tá? Guerras médicas entre gregos e persas. Não confundam com guerras púnicas. Guerras púnicas entre romanos e cartagineses. Guerras médicas entre gregos e persas, ok? Vamos lá. Continuando agora sobre os fenícios, voltando lá nos fenícios. A região da Fenícia é hoje, geograficamente falando, onde é o Líbano. Vocês podem perceber, se vocês forem pesquisar, você pode perceber que a bandeira do Líbano tem uma folhinha, uma arvorezinha, que é o cedro do Líbano, que é o símbolo, né, do Líbano. Então, a região da Fenícia é onde hoje é o Líbano. Naquele período, na antiguidade, os fenícios, a faixa de terra pertencente aos fenícios, por exemplo, nós tínhamos algumas cidades-estados também, né? Uma cidade-estado não é uma característica só da Grécia Antiga, tá? A cidade-estado é uma característica política de várias civilizações da Antiguidade. Os fenícios também tinham as suas cidades, Tiro, Sidom, Biblos, tá? Alguns historiadores dizem que o termo Bíblia vem de Biblos, né? lá da Fenícia. Então, os fenícios, como eles tinham, então, uma pequena faixa de terra e o resto é tudo montanha, uma pequena faixa litorânea. Então, o que predominava no comércio fenício, tá? Presta bem atenção. O que predominava no comércio fenício era o comércio marítimo, tá? Tinha agricultura? Sim, também tinha agricultura, mas por conta que eles tinham uma faixa de terra muito pequena. Então, o que predominava era o comércio marítimo. Tá? E uma coisa importante do legado fenício, que eles deixaram, um legado importantíssimo, que parece até uma bobeirinha a gente falar assim, mas, por exemplo, o maior legado que os fenícios deixaram foi o alfabeto. Tá? Vamos fazer uma retomada então lá. A escrita foi inventada lá pelos sumérios na Mesopotâmia, passou pelo Egito, houve aí um aperfeiçoamento. Os egípcios aperfeiçoaram então a escrita, essa escrita cuneiforme da Mesopotâmia veio para o Egito, isso tudo através de relações comerciais. Os egípcios aperfeiçoaram então a escrita, colocaram a escrita hieroglífica ou hieróglifos, né? Quando o Egito também nesse período vai ter relações comerciais, né? Rotas comerciais com os fenícios, relações comerciais com os fenícios, e nesse sentido o que os fenícios fazem, então, com esse alfabeto? Até então eram figuras, os fenícios colocam o som. Por exemplo, tem um símbolo lá, os fenícios criam um som para esse símbolo, daí o termo fonética. Então, um legado importante
dos fenícios para nós, que depois essa mesma escrita vai chegar no mundo grego e tal, depois vai para a Europa, vai chegar na Península Ibérica, né? Vai ser muito presente na Península Ibérica e vai chegar até nós depois, tá? Então, isso aí é uma outra história. Então, um legado importante do ponto de vista cultural em relação aos fenícios foi essa questão do alfabeto fonético. Eles colocaram som no alfabeto por conta do comércio. Eles viram uma necessidade de colocar som, tá? De colocarem som naquelas figuras que eles viram, né? Por conta do comércio muito intenso, comércio marítimo, tá? Eles tinham um comércio marítimo muito, muito intenso. E isso acaba havendo uma necessidade de colocar som, dos fenícios colocarem som. Tá? Então, o comércio que predominava com os fenícios era o comércio marítimo e os fenícios nos deixaram um legado cultural, que é a fonética, colocar som naquelas figuras. Tá? O termo correto é alfabeto fonético, ou a fonética, simplesmente. Né? Vamos lá. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Falando sobre as guerras médicas, agora voltando um pouquinho ali para... As guerras médicas eu já falei para vocês, né? O que foram as guerras médicas entre gregos e persas, né? Uhum. Isso acaba marcando o início da decadência do Império Persa, tá, pessoal? Essa guerra que os gregos e persas travaram, isso acaba marcando o início. Qual consequência se vamos dizer assim, uma consequência disso, a decadência do Império Persa. E essa guerra, os gregos acabam ganhando ali a hegemonia no Mar Egeu, tá? A hegemonia comercial no Mar Egeu. Tá. Em relação à cidade-estado, também já falei para vocês as diferenças, né? Cada cidade tinha a sua autonomia. Esparta era uma cidade totalmente militar, também já disse para vocês. Agora vamos falar sobre os persas. Alguma pergunta aí, pessoal? Essa prova está bem tranquila, viu? Alguma pergunta? Por enquanto não, professor. Tá? Alguma coisa que vocês não entenderam? Não, professor. Tá tudo tranquilo, né? Uhum. Então, beleza. Na prova tem umas imagens que vai cair lá, mas isso aqui é tranquilo. Isso aqui é questão de observação mesmo, sobre os persas, tá? A imagem uma é uma imagem de cinema, aí vocês vendo a imagem, vocês vão entender, tá? Então, não tem muito o que falar, né? A imagem. Eu estou fazendo uma revisão com base nos conteúdos da prova, específicos, tá? É diferente de você pegar e estudar os módulos, né? É claro que também é legal você estudar os módulos, mas eu estou fazendo uma revisão específica da prova, tá? Dos assuntos que vão cair na prova. Grécia Antiga, Hebreus, Fenícios, formação do povo grego e os persas. Então, só para reforçar aqui essa questão, por que então que os gregos entraram em confronto, entraram em guerra com os persas? Você tem que entender por conta da diáspora grega. Os dórios invadiram, os gregos se espalharam naquela região chamada Grécia, e os jônios, que eram os primeiros povos que chegaram naquela região, eles se espalharam, né? Já o termo diáspora, ou seja, diáspora é o mesmo que dispersão. Eles acabam se espalhando e constituíram colônias, cidades-estados, colônia, na região próxima à Pérsia, tá? Próximo ao Império Persa, numa região chamada Ásia Menor. E o que acontece então? Com isso, eles estavam bem próximos ao Império Persa,
os persas se viram no direito, então, de cobrar impostos dessas colônias gregas. Aí o que vai acontecer? As duas cidades que mais destacaram, Esparta e Atenas, vão ficar dodói. Não, peraí, aí não, né? Cobrar impostos das nossas colônias lá, na região da Ásia Menor, tá? Então, é por isso que vai travar esse confronto aí entre os persas e os gregos. É claro que os gregos vão acabar vencendo essa batalha por conta disso, disputa comercial ali no Mar Egeu. Tá? Uma coisa importante também que nós temos que entender é a Guerra do Peloponeso. Tá? A Guerra do Peloponeso ela é a guerra entre gregos e gregos. Eu costumo frisar bem isso, que às vezes pode confundir, tá? Guerras médicas. Olha só, anota aí na cabecinha de vocês: guerras médicas, gregos e persas. Guerra do Peloponeso, entre os próprios gregos, entre Esparta e Atenas. Tá? O que foi a Guerra do Peloponeso? Assim, entre os próprios gregos, entre Esparta e Atenas, duas principais cidades que eu vou destacar. Mas o porquê da Guerra do Peloponeso? Podemos dizer que a Guerra do Peloponeso é uma consequência das guerras médicas. Tá? Por quê? Quem que vai sair toda pomposa da guerra médica? É Atenas. Sair com privilégios na região da Grécia Antiga. Eu falo região porque não é um império, era uma região enorme. Tá? Aí, claro, hoje está constituído, hoje nós temos um país chamado Grécia, mas naquela época era uma região enorme, mas também não podíamos chamar de império. É errado chamar de império grego. Então, Atenas vai sair com privilégios e Esparta vai ficar dodói. Então, por isso que vão guerrear, né, as duas cidades, Esparta e Atenas, vão se guerrear, disputando, então, a hegemonia grega, ou seja, quem tinha mais privilégios na região da Grécia Antiga. Tá? Mas como que a gente sabe, então, como que os historiadores, desde a antiguidade, o Heródoto, por exemplo, que foi o pai da história, o Heródoto, um grego chamado Heródoto, ele foi para o Egito, ele vai se interessar pela história dos egípcios, dos gregos. Verdade seja dita, aprendeu muito com os egípcios. Nós pensamos que os gregos que manjavam de matemática, mas quem manjava de matemática eram os egípcios. Os gregos aprenderam com os egípcios. Aristóteles aprendeu muito, né? Pitágoras aprendeu muito com os egípcios. Então, o Heródoto, ele vai ser chamado o pai da história. Ele que vai começar com esse negócio de história. Se vocês não gostam de história, briga com o Heródoto, não tem culpa, né? O Heródoto, ele vai... Essa ciência, né, que nós temos hoje, ciência humana, história, começa lá na antiguidade com Heródoto. Mas a mãe de toda a ciência é a filosofia. Por isso, assim, podemos dizer então que a ciência começa na Grécia. Então, como que chegaram à conclusão disso? Como que nós sabemos a história da Grécia Antiga? Através das duas obras, do famoso Homero lá, não falo Romero, né? Do Homero, o Ilíada e a Odisseia. Através desses relatos, nós sabemos da história da Grécia Antiga. E o Império Persa, voltando ali ao Império Persa, estava dividido em satrápias. Tá? Satrápias eram como se fossem províncias. Lembra do Império Romano, que nós tínhamos, estava dividido em províncias? Então, o Ciro dividiu o Império Persa em satrápias. O que é satrápias? Satrápias eram como se fossem províncias. Tá? O sátrapa era um governador dessas províncias. No Império Romano, nós vamos ter província. Lá atrás, no Império Persa, que é anterior ao Império Romano, nós vamos ter as chamadas satrápias para melhor administrar. Tá? Administrar o Império Persa. E a decadência do Império Persa começa quando ele guerreia, então, das guerras médicas, ele entra em conflito aí, chamado guerras médicas, com os gregos. Tudo bem, pessoal?